Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de Direito Processual Civil e hoje nós vamos analisar o recurso ordinário constitucional, lá do artigo 102 da Constituição Federal. Vem comigo então, vamos analisar mais este recurso. O recurso ordinário constitucional, ele é assim chamado porque ele está previsto na Constituição Federal, especificamente lá no artigo 102, inciso A da Constituição, e o artigo 105, inciso 2, letra B e C, sendo, portanto, de competência tanto do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses especificamente descritas no artigo 102 ou no artigo 105 da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, ele trata de um recurso comum, recurso, portanto, ordinário, porque ele permite a devolução e a discussão dessa matéria tanto no âmbito fático quanto no âmbito do direito. Ou seja, ele devolve para o STJ ou STF a matéria, quer seja fática ou jurídica, ou direito. Portanto, nós vamos estudar a partir de agora qual é a competência do STF para julgar o recurso ordinário constitucional e qual a competência do STJ para julgar o recurso ordinário constitucional. Vamos analisar primeiro o Supremo Tribunal Federal. Qual é a competência do Supremo para julgar o recurso ordinário constitucional? Quando a decisão no mandado de segurança, no habeas data ou no mandado de junção for denegatória. Portanto, todas as vezes que houver decisão denegatória, e olha lá, exclusivamente denegatória, de mandado de segurança, de habeas corpus ou mandado de injunção, cabe recurso ordinário constitucional para o STF, observando que, desde que essa decisão for proferida em única instância por tribunais superiores. E aqui eu falo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral ou mesmo Superior Tribunal Militar. Tudo bem? Havendo decisões desses 4 tribunais superiores em única instância, que foi denegatório um mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, cabe, portanto, contra a decisão denegatória, cabe recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição também fala do habeas corpus. É lógico que nós estamos analisando aqui processo civil e não processo penal. Falaremos de processo penal lá no Código de Processo Penal. Porém, também faço a seguinte observação. Tratando-se de habeas corpus denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior, também caberia recurso ordinário constitucional. Ótimo? Ótimo? Percebe-se, portanto, que é cabível o recurso ordinário constitucional contra a decisão proferida em sede dessas ações constitucionais, aí, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, que tenha sido denegatória, ou seja, necessariamente a decisão deve ser julgado improcedente o pedido. E aí, quando se fala em procedente ou denegatório, se entende de uma forma ampla, que atende também, ou que alcança também, todas as decisões que não julgam o mérito. Aí, por isso que a doutrina fala que, nesse caso aí, pelo fato do recurso ordinário constitucional ter previsão exclusivamente quando denegatória as decisões de habeas data, habeas corpus, mandado de injunção ou mandado de segurança, esse recurso ordinário constitucional é um recurso segundo evento litis, ou seja, segundo o resultado da decisão. Eu só posso falar em recurso ordinário constitucional se eu puder analisar a decisão que foi preferida. Sendo denegatório, cabe o recurso. Se concessiva a ordem, não caberá o recurso. Bem? Ou seja, a decisão que for concessiva não caberá recurso ordinário constitucional.
No máximo, caberia aí um recurso extraordinário para o STF, desde que, lógico, preenchidos os requisitos necessários. Percebe-se, portanto, que só cabe recurso ordinário constitucional para o STF quando houver uma decisão denegatória proferida por tribunais superiores em sede de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandato de injunção. Tudo bem? Por fim, e não menos importante aí, ali essa é uma circunstância de que a decisão deve ser proferida em única instância por esses tribunais. Ou seja, é que essa mesma decisão ela tenha sido proferida na chamada competência originária desses tribunais e não em sede de competência recursal. E aí que se pode falar de última instância. Ou seja, ela foi proferida em única instância, em sede de competência originária desses tribunais. Então, vou dar um exemplo. O mandado de segurança é impetrado contra um ato do ministro de Estado. A competência de analisar mandatos de segurança contra ato de ministro de Estado é do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Essa é a competência originária, é o Tribunal Superior. Ora, se esse mandado de segurança tiver uma decisão denegatória, cabe, portanto, nesse caso específico, recurso ordinário constitucional para o STF. Por outro lado, se a decisão for concessiva do mandado de segurança, não cabe recurso ordinário constitucional para o STF. Cabe-se muito aí um recurso extraordinário. Porém, recurso ordinário não, porque foi concessiva a ordem. Observe-se também, se esse mandado de segurança chegou ao STJ em grau de recurso, por exemplo, o Tribunal de São Paulo proferiu uma decisão e através de um recurso especial chegou no STJ e o STJ analisou o mandado de segurança e denegou o mandado de segurança em sede de recurso, em grau de recurso, portanto, não cabe recurso ordinário constitucional porque não foi proferido em única instância. Ótimo? Excelente. Vamos lá. Competência do recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ, em duas hipóteses. Primeiro, quando a decisão no mandado de segurança também for denegatória. E essa decisão ela foi proferida em única instância também pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal. Olha aqui, eu faço uma referência agora também ao STJ e STF. Ora, lá no STF, nós caberemos o ROC, o recurso ordinário constitucional, quando o mandado de segurança, habeas data ou o mandado de injunção tiver sido denegatório e proferido em única instância pelos tribunais superiores. Aqui, cabe recurso ordinário constitucional para o STJ quando o mandado de segurança também for denegatório, portanto, segundo eventos litis, ou seja, somente no caso de haver a denegação da ordem do mandado de segurança e essa decisão foi proferida pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal, mas observe-se, em única instância, portanto, em sede de competência originária. A diferença é que se restringe ao mandado de segurança, portanto. Ela não se aplica às demais ações constitucionais como habeas data ou mandado de injunção. E aqui guarda uma certa simetria hierárquica e só cabe contra a decisão denegatória proferida por tribunais inferiores, ou seja, TRFs e Tribunais de Justiça. TRT, TST ou turma recursal dos juizados especiais não cabe recurso ordinário. Professor, por que não cabe, no caso do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral ou turma recursal dos juizados especiais? Porque simplesmente não foram mencionados na Constituição Federal. A Constituição, ela menciona que cabe das decisões em única instância dos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal. Tá? Esse é o primeiro caso. Segundo caso de cabimento para o STJ. São os casos de processos em que forem parte, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado do processo, uma das partes.
A outra parte do processo ou é município ou pessoa residente domiciliada no país. Então eu tenho, de um lado do processo, uma das partes, ou é o Estado estrangeiro ou o organismo internacional, de outro lado do processo, ou o município ou pessoa domiciliada aqui no Brasil. Essa hipótese, ela nada se identifica com as demais, é totalmente diferente. Na verdade, ela trata-se de causas internacionais de competência da Justiça Federal de primeira instância. Ou seja, a Justiça de primeira instância, lá do artigo 109, inciso 2º da Constituição, ela determina que compete à Justiça Federal julgar as partes quando, de um lado, for Estado ou estrangeiro, ou organismo internacional, e município ou pessoas residentes domiciliadas no país. Compete à Justiça Federal. O recurso com Justiça Federal de primeiro grau. O recurso contra a decisão nesses casos chama-se recurso ordinário constitucional. Então, nesse caso, o recurso ordinário constitucional não é cabível da decisão do tribunal, de um acórdão, por exemplo, mas ela é cabível contra uma sentença proferida por um juiz federal. É aí que conclui, curiosamente, que o processo vai sair de primeira instância, proferida uma sentença de um juiz federal de primeira instância, e mediante recurso ordinário constitucional vai para o STJ. Então podemos falar o seguinte, que toda vez que houver uma causa de um lado, Estado internacional ou organismo internacional, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro lado, município ou pessoa residente no Brasil, havendo causas com partes nesse formato, competência, segundo o artigo 109, inciso 2º, é da Justiça Federal de primeira instância. Pois bem, proferida uma sentença, vai interpor um recurso. Esse recurso não é apelação, é recurso ordinário constitucional. Portanto, o processo ele sai de primeira instância e vai diretamente ao STJ para ser julgado em sede de recurso ordinário constitucional. Tudo bem? Interessante observar aqui um detalhezinho, que qualquer decisão proferida pelo juiz federal de primeira instância, havendo Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoa residente do Brasil de outro, sendo qualquer decisão, vai caber o recurso ordinário constitucional. Professor, e se for uma decisão interlocutória, que em tese caberia agravo? Cabe recurso ordinário constitucional. Não cabe agravo, mas sim recurso ordinário constitucional. Professor, e se for uma sentença que em tese seria atacada via apelação, recurso de apelação? Não vai caber apelação? Caberá, portanto, recurso ordinário constitucional. Portanto, sendo qualquer decisão, ou uma decisão interlocutória, ou uma sentença proferida num processo em que de uma parte nós temos Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou mesmo uma pessoa residente no Brasil, sendo qualquer decisão, sendo uma decisão interlocutória ou uma apelação, caberá sempre recurso ordinário constitucional. Não vai caber apelação e não caberá agravo de instrumento. Sempre recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional ele é interposto por escrito, portanto, via petição. Prazo de 15 dias. E normalmente ele é interposto perante o juiz que proferiu a decisão recorrida. Salvo nos casos que ele possa fazer a vez do agravo, aí sim ele é interposto diretamente no STJ. E ele tem um efeito devolutivo, ou seja, ele vai devolver para o Tribunal Superior toda a matéria impugnada. Tudo bem? Agradeço pela atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Que a paz habite no coração de todos. Obrigado.